Bora, galera! Chegamos! Gazeta Esportiva bombando nessa terça-feira. Estamos em dezembro, hein, Celso Cardoso? O ano que não terminou. É que não vai terminar porque não vai ter São Silvestre esse ano. Vai ter em julho do ano que vem. Então, 2020 se estenderá até julho do ano que vem? Provavelmente sim. Se não acontecer nada no meio do caminho ainda, né? Que paralisa ainda mais. Boa noite, Miller. Boa noite, Michele. Tamo junto. É isso aí, olha. Pessoal, a gente vai para um intervalo rapidinho. Já já nós voltamos com a preparação de Palmeiras e Corinthians, que jogam amanhã. Tem tudo sobre o jogo de daqui a pouquinho entre Santos e LDU, notícia do São Paulo e muito mais. Então, fique com a gente. Muito bom! É isso aí, galera. A gente já volta e logo de cara vamos para a nossa enquete. Dá uma olhadinha. Qual equipe paulista tem mais chance de desbancar o Atlético Mineiro no Brasileirão? São Paulo, Palmeiras ou Santos? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto lá e pode usar o nosso QR Code para entrar no site e votar. Celso, qual você acha que tem mais chance? São Paulo, Palmeiras Eu acho que o Palmeiras tem mais elenco para um campeonato longo, como o Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo está azeitado. São Paulo, sabe, encaixou. E está com moral, e está com confiança. Para mim, São Paulo. Tá. E você, Miller? Michele, para mim também o São Paulo, por conta da regularidade, é invicto no Campeonato Brasileiro. Sabemos que o Atlético Mineiro joga um futebol fino como o São Paulo. Tem um treinador que é, para mim, o melhor do país atualmente. Porém, o Tricolor está jogando muito bem. A garotada é boa fisicamente. Acho que é a única equipe que tem condições de vencer o Atlético Mineiro. Muito bem, mande um vídeo pelo WhatsApp, você que está em casa, de até 10 segundinhos, falando quem você acha que tem maiores chances, né? Número 11994791633. Estou olhando esse meu cabelo de hoje aqui para ver se eu gosto ou não. Vamos ver. Tá né? bem. Vamos ver, não sei. Pessoal, olha só, vamos mudar. Amanhã tá de novo de outro jeito, tá? Amanhã, dia 2 de dezembro, faltando só 22 dias para o Natal, que você tá Eu lembrei de Dini Gênio. Então, eu sabia que você ia falar isso. Olha, amanhã, dia 2 de dezembro, é uma data muito marcante para o torcedor palmeirense. Aquele jogo histórico da final da Copa do Brasil de 2015 completa 5 anos. E a gente preparou uma reportagem super especial relembrando aquele dia. Um momento nostálgico para a torcida palestrina. Uma chegada épica, das mais esverdeadas da história. Na penumbra, dava para ver a esperança. Glória à vista. Caminhar junto com todo mundo, tá junto sempre, para tentar comemorar no final com um grande jogo. Tinha de ser no Allianz Parque, na primeira final da nova casa, dezembro de 2015. A torcida do Palmeiras, eu acho que conduziu o Palmeiras até esse momento, ela é que mais merece esse título. Em jogo, muito mais do que o título da Copa do Brasil. No ano anterior, o batismo da moderna arena por pouco não ficou marcado por uma outra queda do time para a segunda divisão. O Palmeiras vinha de 2012 um rebaixamento, 2013 jogou a Série B, 2014 um sufoco na Série A. Então, necessitava de uma reafirmação, de se mostrar grande de novo, né? A gente palestrina andava descrente, cansada, angustiada. Gerações diferentes à procura da mesma alegria. 40 mil palmeirenses em êxtase. Amor de sangue, amor umbilical e um 0-0 de amargar. Até que um baixinho se transformou em herói. Um gol para cada sílaba do apelido dele. Du. No segundo gol, os caras foram botar a bola no meio e o Arouca virou pra mim e falou assim: ó, Prazo, acabou, não tem mais jogo. Já tinha 42. Mas um pastor santista decidiu estragar a festa alviverde no apagar das luzes.
entrava em cena uma dramática disputa por pênaltis. Tensa para quem joga, desesperadora para quem torce. E para quem era goleiro e decidiu trocar as mãos pelo pé. O Ricardo Oliveira bateu o pênalti, a bola saiu, o Weber pegou a bola na mão. E eu fui pro lado do Weber, o Weber tirou a bola de mim assim. Falei, não, daqui sou eu que bato. Ele falou, é tu? Aí ele me entregou a bola. Até ele se surpreendeu, né? Como eu era o 10º a bater, já tinham mais 9 batidores, então tava bem mexida a marca do pênalti. E eu bato forte, então eu tinha que ter muito cuidado para não escorregar e isolar a bola. Então tinha mais, além de tudo, tinha mais esse fator ainda. Na hora foi uma descarga de adrenalina absurda. Eu saí correndo, corri. Dei a volta, fui lá na torcida, corri, não sei o quê. Daí chegou uma hora que parece que a energia acabou e eu caí no chão, só queria respirar, cara. Porque dali, acho que tem uns 2, 3 minutos que eu não conseguia pensar em nada. O cérebro não raciocinava, só extravasava aquela adrenalina que estava sentindo. Conquista que tirou o fôlego, que colocou outra taça em mãos palestrinas e que trouxe de volta o mais importante, o orgulho e a felicidade de ser palmeirense de corpo e de alma. Emocionante, né? Emocionante ver abraço também, ver beijo, ver calor. E a torcida humano, no estádio. Torcida no estádio, gente. Hoje eu estava numa reunião da escola olha aí, né? Mudando toda a pauta. Na reunião da escola das crianças, online. E a professora fez um videozinho, aliás, um beijo para a professora Ana Paula, se ela estiver assistindo, dos primeiros 2 meses de aula. E eles brincando, tanta coisa que deixou de ser vivida nesse ano. Como é triste, né? Então, a gente fica com saudade disso tudo, né? E se Deus quiser, em 2022 tudo vai estar consertado. Porque em 2021, até vacinar todo mundo, imagino que leve um bom tempo, né? Alexandre Silvestre, que fez essa matéria emocionante, chega agora ao vivo, lá de frente da Academia de Futebol. Hoje tem muita coisa para falar do Palmeiras, né, Silva? Começando por esse mês de dezembro, cheio de jogos para o time do Abelzinho Ferreira, que eu gosto tanto. Boa noite. Boa noite, Michele. Um abraço aí para todo mundo que está com a gente mais uma vez nessa tabelinha esperta aqui no Gazeta Esportiva. Palmeiras contando aí jogos de Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Vai fazer, eu tô cravando que vai fazer porque conto com a classificação amanhã que tá bem encaminhada na Libertadores da América. Venceu de 3-1 fora o Delfim lá no Equador, pode perder até por 2-0 aqui amanhã a partir das 19h15, que mesmo assim vai para as quartas de final da Libertadores. Então o Palmeiras passando pela Libertadores vai encarar 9 partidas em 30 dias, é quase um jogo a cada 3 dias. Então, para ficar mais fácil a visualização, página número 1, primeiro jogo desse dezembro palestrino será amanhã contra o Delfim em casa, Libertadores da América, valendo a vaga. No domingo, pelo Campeonato Brasileiro, Palmeiras vai até a Baixada Santista encarar o Santos pelo Campeonato Nacional. Dia 9, avançando na Libertadores, o Palmeiras joga a primeira das quartas de final, ou contra Jorge Wilstermann da Bolívia, ou contra Libertad do Paraguai. Primeiro jogo foi 3-1 para o Libertad, vaga está meio que nas mãos aí da equipe paraguaia. No dia 12, tem o Bahia em casa pelo Campeonato Brasileiro. Dia 16, o jogo da volta das quartas de final da Libertadores. No dia 20, o Internacional no Beira-Rio, Campeonato Brasileiro. Palmeiras que está brigando em todas as frentes, hein? Então não tem moleza. Dia 23, a primeira semifinal da Copa do Brasil. Palmeiras lutando pelo tetracampeonato contra o América no Allianz Parque. No dia 27, mais um jogo do Brasileirão. Bragantino, Red Bull Bragantino no Allianz Parque. E por fim, na antevéspera do Réveillon,
tem o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Coelho, contra o América Mineiro em BH. Ainda bem para o professor Abel Ferreira, que boa parte do elenco já está à disposição, já curada de Covid, exceto o Marcos Rocha, para que ele possa montar os times aí para essa batelada de jogos, Michele. Tá certo, o Alexandre Silvestre que deu uma garibada ali no cabelo, meteu um gel e tudo mais. Fala, Celso Cardoso. O Palmeiras deu uma melhorada, né? A gente criticou tanto o período com o Luxemburgo, que o futebol... O Palmeiras até teve resultado, ganhou o Campeonato Paulista, só que não apresentava um futebol que encantasse. E a gente esperava realmente um Palmeiras mais propositivo, um Palmeiras mais ousado, um Palmeiras mais ofensivo. Para mim não é coincidência, embora seja contra demissões de treinador, mas com a saída do Luxemburgo, o Cebola já deu um up nessa questão, né? Mostrou que o Palmeiras tem sim condições de ser um time mais ousado, mais ofensivo. E aí o Abel Ferreira só, com muita inteligência, né, só fez os ajustes necessários e está tocando o barco. E é um Palmeiras que está de volta à briga do Campeonato Brasileiro. Está de volta porque os resultados estão acontecendo, o Palmeiras está fazendo por merecer e também quem está lá na frente tem tropeçado. Flamengo, o Atlético Mineiro que perdeu para o próprio Palmeiras aqui, andou perdendo pontos importantes. O São Paulo tem jogos a menos, pode abrir uma distância maior, mas ainda assim eu vejo o Palmeiras na briga pelo título, ou seja, eu vejo o Palmeiras forte no Campeonato Brasileiro, embora não seja o maior favorito pelas circunstâncias. Agora, fortíssimo na Libertadores América e fortíssimo na Copa do Brasil, meu querido Guilherme. Sem dúvida nenhuma, Celso. O Abel ajustou o time, né? Você pode ver que o Lucas Lima é um outro jogador. Sim. Tá tendo uma regularidade muito boa, né? Jogando bem. O último jogo ele arrebentou. Então, acho que o Palmeiras, como você bem disse, assim como o Grêmio, Palmeiras está nas 3 competições. O Grêmio também está na Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. E com condições, né? Mesmo que sejam remotas as condições do Grêmio no Brasileirão, mas tem chance matemática, né? Por conta do segundo turno inteiro pela frente. Mas eu acredito que o Palmeiras, como você bem disse lá atrás, vai pegar o Libertad, porque o Libertad meteu 3-0 no 3-1, acho. 3-1, exatamente. Então já praticamente, né, ratificou a sua, né, carimbou o seu passaporte para a próxima fase. Então acho que o Palmeiras, Michele, é favorito nessas 3 competições. Lógico que no Brasileirão é mais difícil porque não depende somente dele. É isso aí. Tá. Ô, Alexandre Silvestre, eu queria que você trouxesse pra gente algumas informações sobre o Gagliotti, né? Ele tava com coronavírus, tá aí, e como que ele tá a saúde, e o Gustavo Gomes. Claro, Michele. Conversei hoje rapidamente com o presidente do Palmeiras por mensagem. Ele contraiu o Covid-19, realizou o teste e o resultado saiu nesta segunda-feira. Ele está bem, sintomas leves, repousando em casa, aguardando a quarentena para voltar ao convívio dos colegas aqui na academia, no Allianz Parque, voltar à vida normal também em termos pessoais, tá? O Gustavo Gomes foi suspenso pelo STJD, 2 jogos de punição, já cumpriu uma partida, deve ficar de fora do jogo contra o Santos. Amanhã ele pode jogar porque é Libertadores. Lembrando o caso, logo que o Luxemburgo saiu do Palmeiras, o Cebola assume o time, o Cebolinha vai para o primeiro jogo dele, Palmeiras toma um vareio do Fortaleza do Rogério Ceni lá no Castelão, time perdido em campo, muito nervoso. Gustavo Gomes no final da partida apelou, foi para cima do árbitro Marcelo de Lima Henrique, xingou o juiz, xingou bandeirinha, foi para a súmula, rodou, pegou 2 jogos de suspensão, resta 1 ainda a cumprir. Palmeiras pode entrar com efeito suspensivo. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais desse Verdão e uma provável escalação para o jogo de amanhã na Libertadores. Muito bem, Alexandre Silvestre. Miller, você quer falar? Olha, Michele, o negócio é o seguinte, o Gustavo Gomes foi merecidamente punido. Ele só faltou bater no juiz no jogo que ele foi expulso. Ele colocou o dedo na cara do árbitro, quer dizer, ele foi desrespeitoso, ainda pegou barato, hein? 2 jogos somente. Agora, Michele, esse negócio de maratona de jogos, todo time, olha, Flamengo, Palmeiras, Grêmio e o Inter também, né, o Celso? Eles terão a mesma maratona de jogos, né? Nesse mês de dezembro, até por conta da pandemia. Então, acredito que o Palmeiras tem elenco para isso, né? O elenco do Grêmio, o elenco do Flamengo, do elenco do Palmeiras, eles têm elenco para poder Flamengo suportar e Palmeiras têm essa carga de jogos, Michele. Muito bem. Redação de Esportes, Osmar Garrafa chegando para comprovar com números
que o Fernando Diniz é o melhor técnico do São Paulo nos últimos anos, viu, Celso Cardoso? Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Miller. Peraí, vamos baixar esse retorninho aqui. Dá uma baixadinha aqui. Temos um barulho, hein? Solta o Pi, deixa eu ver o Pi. Boa noite a todos aí no nosso estúdio, aqui na redação. A galera acompanhando o Gazeta Esportiva, o Silvestre falando desse Palmeiras, mas o São Paulo também é assunto. A galera tricolor está motivada, não é para menos. O Diniz vem com um ótimo aproveitamento, não é verdade? O São Paulo pode assumir a liderança do campeonato já na quinta-feira e essa será a primeira vez, né, de fato e de direito, que o Diniz vai assumir, se isso acontecer e se confirmar na quinta-feira, a liderança do Campeonato Brasileiro. Porque ele assumiu uma vez, mas foi na primeira rodada do campeonato, quando com 3 pontos muita gente vai à liderança, e pelo critério de saldo de gols, quando ele dirigiu o Atlético Paranaense em 2019, ele assumiu a liderança, mas foi só uma rodada. Agora não, se vencer a equipe do Goiás na próxima quinta-feira, ele assume e assume com autoridade. O Diniz que vem juntamente com o São Paulo numa crescente. Vale lembrar que para assumir a liderança, São Paulo joga por vitória, São Paulo tem 1 ponto a menos que o Atlético Mineiro, mas também tem 2 jogos a menos que a equipe do Sampaoli. Então, a chance do São Paulo nas próximas rodadas se fixar de forma isolada na liderança do campeonato, ela é muito grande. E você falava, né, sobre o aproveitamento do Diniz. Nós fizemos um levantamento comparando com os últimos 4 técnicos que estiveram no São Paulo. E ele, dos 4 últimos, depois da era do Bausa, ele é o de melhor aproveitamento. O Rogério Ceni teve 33,3%. O Aguirre, 58,6% de aproveitamento. O Cuca, que está fazendo um bom trabalho no Santos, 55,6%. E o aproveitamento neste momento do Fernando Diniz é 59,5% de aproveitamento. Quando é para criticar, critica. Quando é para elogiar, elogia. O Diniz está fazendo realmente agora, nessa reta, neste momento do Campeonato Brasileiro, um bom trabalho, Michele. Muito bem, ele conseguiu aliar o que você e o Celso discutiram praticamente 2020 inteiro, que é resultado e um futebol bonito. Certo, Celcinho? Sim. Né, mas só que... Estando bom para ambas as partes. Só que você rompe um trabalho no meio porque os resultados não estão acontecendo, embora ele seja bom, isso é um erro. Então o acerto do São Paulo foi ter deixado o Fernando Diniz trabalhar e agora está colhendo os frutos dessa sequência. Concorda, Miller? Olha, se o Aguirre tivesse permanecido no São Paulo, ele talvez teria esses números, né? Porque ele saiu num momento em que o São Paulo estava bem no campeonato. Você lembra? O ano ano passado, perdão. E ele está bem, sim, realmente. O Fernando Diniz, o Michele, ele é um bom treinador. Mas não é o treinador que eu gosto. Ponto. O Celso não gosta do Renato Gaúcho. É opinião. Por que você não gosta do Renato Gaúcho? Você tá louco, Celso? Não é que ele não gosta. Não é o treinador preferido dele. Não é o preferido. Não, ele fez um bom trabalho no Grêmio. Então, o que eu estou falando é questão de... Um ótimo trabalho. Um bom não, Celso. É um ótimo trabalho. Excelente, nota 10 com louvor e uma exclamação. Ô, Celso, o treinador, o Fernando Diniz, ele tem todas as chances de mais alguma coisa de ganhar um campeonato brasileiro. Por conta da matemática e porque o time está jogando muito bem. Ponto. Isso é bem verdade. Só depende de si para ganhar um campeonato brasileiro. A grande chance do Fernando Diniz permanecer lá em cima como um treinador bom no campeonato brasileiro. O Renato a gente nem precisa discutir, porque o Renato tem 6 títulos no Grêmio. Então, o treinador ganha título. Não, o Celso não considera. Entendeu? Então, acho que é assim. Não é isso, não é. Acho que o treinador não ganha título pra... Tipo assim, o Fernando Diniz ganha o título pelo São Paulo, vai ganhar merecidamente. Ponto. Mas não é o treinador que eu acho que é aquele treinador que todo mundo acha. A última rosquinha. Exatamente. O São Paulo ganhou alguma coisa no Brasil? Nada. Não. Mas eu acho ele um excelente treinador. Tá. Deixa eu mandar um abraço aqui pro personal trainer da Raquel, Wallace, lá do Planalto Paulista. Wallace, Raquel, tá bem de personal trainer, hein? É isso aí. Vamos de volta para a nossa redação agora com ele, Jonas Campos. Se o Jonas está na redação, é sinal de que não teremos lua no programa. E tá uma lua cheia, hein? Amanhã tem Fortaleza e Corinthians no Castelão. E hoje teve coletiva com o Cássio. Ele falou sobre essa eterna disputa no gol com o Walter, né, Jonas? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Mi, Celso, Miller, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Depois eu vou ali na janela, viu, Michele? Ver se temos uma lua cheia hoje para iluminar o Gazeta Esportiva. Corinthians lá no Ceará já, né, Mi? Fez o último trabalho hoje antes do duelo
direto amanhã contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. O Cássio hoje concedeu entrevista coletiva e deve ser uma das novidades na equipe titular. A gente lembra que na última rodada contra o Coritiba, o Cássio no aquecimento foi chutar uma bola, acabou sentindo uma fisgadinha na coxa. Antes mesmo da bola rolar, o Mancini já optou por colocar o Walter para iniciar a partida, por precaução, né? O Cássio também já é experiente, já conhece o próprio corpo e foi uma decisão sábia, porque logo em seguida foi confirmada uma contratura muscular na coxa esquerda, mas ele se recuperou rapidamente, fez um intensivão aí na fisioterapia e já está à disposição para entrar no time titular do Corinthians mais uma vez. O Walter, que entrou contra o Coritiba, mais uma vez também deu conta do recado e hoje nessa entrevista coletiva do Walter eu perguntei sobre essa disputa, como é que é para ele, Cássio, ter uma sombra de tão alto nível como o Walter, que é um reserva de luxo no Corinthians. Vamos ouvi-lo. Sobre o Walter, primeiro uma grande pessoa, um grande amigo, a gente se dá bem, nossa disputa é dentro de campo, é treinamento diário, é jogo, um cara que vai bem, mas se tratando de um time como o Corinthians, se você pegar, você tem 2, 3 jogadores a cada posição que possam ser titular. E num clube de futebol, para você ser vitorioso, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, acho que nós precisamos de grupo, não tenho vaidade nenhuma quanto a isso. E o Walter é uma grande pessoa, sempre tem é bem regular quando joga assim, mas é importante. Gente, a história do Cássio, né, com a camisa do Corinthians é irretocável, não tem nem discussão. Mas hoje, considerando que futebol é momento, no time de vocês, quem seria o titular da meta corintiana? Cássio ou Walter? Acho que o Cássio, pergunta fácil. Eu acho que é Cássio. O Walter eu acho um baita. Se bem que o Walter também tá pegando tudo. O Walter seria titular absoluto no Corinthians em condições normais, mas não com o Cássio. O Cássio, eu me lembro, né? O Celso, eu me lembro, você se lembra também, que na época tinha Veloso, Sérgio e Marcão. Na minha época, 96. Os 3 goleiraços. Mas só que o Vanderlei dizia assim, olha, eu não posso colocar nem o Sérgio, nem o Marco, porque o Veloso, além de ser excelente, ele tá numa fase muito boa. Como é que eu vou tirar? Daqui a pouco vai chegar a vez do Sérgio e do Marcão. Que bênção, né? E quando foi você o que tem aconteceu. uma safra boa assim, porque o Palmeiras naquela época, Michele, tava no momento que os treinadores de goleiro tava... Até o Jailson, né? Fazendo um trabalho o Jailson maravilhoso, também, que ganhou prêmio também como melhor goleiro. Bom, agora... Ai, Vinícius, por que você foi me falar isso? A gente vai agora para a Baixada ver o Lucas Mussetti, direto da Vila Belmiro. Daqui a pouquinho tem Santos e LDU valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. Time escalado por aí, Mussetti. Boa noite. Boa noite, Michele. Boa noite para o Celso, para o Miller, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos foi escalado sim. Há alguns minutos saiu a escalação oficial. Não há grandes novidades. O time conta com quase força máxima e daqui a pouco eu conto um pouquinho mais sobre isso para vocês. O Santos está escalado com John, Pará, Lucas Veríssimo, Lua Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Diego Pituca e Soteldo como meia, assim como na vitória sobre o Sport no último final de semana, Marinho na direita, Lucas Braga na esquerda e Caio Jorge na frente. O Santos tem quase todo mundo à disposição. Depois de um grande surto de Covid, os jogadores estão de volta. Lua Pérez, por exemplo, foi o último que está recuperado. Só 3 jogadores estão fora. Sanches, Raniel e Vladimir ainda no departamento médico, recuperações mais longas. No mais, o Santos tem quase todo mundo à disposição. Falta o técnico Cuca e mais tarde eu vou voltar, Michele, para explicar por que Cuquinha, irmão e auxiliar de Cuca, é quem vai comandar o Santos nessa decisão contra a LDU. Poxa, Mussetti, você pegou uma chuvinha aí, hein? Chuvinha? O que aconteceu, Mussetti? Poxa vida, o nosso diretor me falou que você tava tudo bem, aí você tinha esquecido alguma coisa, aí você saiu na chuva. Gente, o estado do menino, pega um secador de cabelo e se seca, coitado. Pois é, Ele fez a sombria antes. O Santos, você vê, né? Ninguém dava nada pro Santos. Muitos apostavam que nem ia passar na primeira fase da Libertadores. Foi o dono da segunda melhor campanha. Sabe, segunda melhor campanha. Pegou um time difícil como a LDU. Você vê, o São Paulo, que está tão bem hoje no Campeonato Brasileiro, perdeu de 4 lá. O River tomou de 3-0 lá. Sabe, o São Paulo venceu e hoje se classifica, mas perdeu por 1-0.
Então, uma Celso, vantagem muito boa. Ô Celso, uma coisa que eu vejo também do Santos é o seguinte, é para você ver que essa coisa de treinador é relativo, né, Michele? Porque o Cuca, quando pegou o Corona e ficou 15 dias no hospital, o Santos foi treinado pelo Marcelo Fernandes. E o Santos não perdeu os jogos, ganhou os jogos. Exatamente. Com o Marcelo. O Cuca voltou antes do tempo. Vai ter que ficar de agora afastado de novo? Por isso que ele está afastado agora, porque ele voltou antes do tempo. Que ainda deu positivo alguma coisa, né, meus amigos? Então, ele não está bem ainda de saúde, por isso que o filho dele que vai assumir. Mas o Marcelo Fernandes assumiu o time muito bem. Agora sim, só rapidinho da LDU. LDU... Não, é um time chato. Muito chato. Muito chato a LDU. O Santos tem que tomar muito cuidado. Mas a vaga está É porque tem uma garotada, a LDU tem uma garotada, Michele, bem fisicamente. Os sub-20 do LDU são moleques que não tem o jogador velho, né? Eles têm um preparo físico muito bom. É claro que numa decisão, só isso não basta. E o Santos tem o que eles não têm, que é a capacidade de decisão. Marinho, Soteldo, o atacante lá, Caio Jorge, quer dizer, eu acho que o Santos, Michele, tem muito mais time que a LDU no sentido de jogadores que podem decidir uma partida. Combinado. Bom, recadinhos pelo WhatsApp. Pode rodar. Oi, Michele. Oi, pessoal da Gazeta Esportiva. Boa noite. Eu sou o Wellington. Eu sou Isaac, de Itaquaquecetuba. E eu acredito que o São Paulo vai ser o campeão. Boa noite, pessoal do Gazeta. Aqui é o Fernando, o Enzo e a Yasmin. Nossa opinião, eu acho que quem vai desbancar o Atlético Mineiro é o São Paulo, hein? Tá jogando bem. Tchau. Boa noite, Michele. É o Flávio aqui de Ribeirão Preto, palmeirense. Eu tenho que discordar do Miller e do Celso, hein? Quem pode desbancar o Atlético, com certeza, é Palmeiras. Sou fã de vocês aí, um abraço. Aê, queridão, um abraço pra você também. A gente que fica feliz de receber o carinho de vocês aqui, né? Ó, sintam-se todos abraçados, que abraço agora é só virtual. Até na família, né? Até na família. Posso falar uma coisa que me dá nervoso? Me dá nervoso a pessoa querer fazer assim, ó. Que agora o pessoal quer se cumprimentar assim, ó. Não, Celso. Faz assim. Faz, Celso. Pronto. Aí pronto, limpa. Aliás, tem álcool na minha água aqui. Põe álcool em tudo. Gente, fica dando soquinho na mão. O cara põe a mão no olho e aí Temos pega que fazer o nossa parte. O cara vai botar a mão no olho assim. Mas com álcool você pode, tá bom, Celso? Está protegido aqui. Olha, hoje o Flamengo também entra em campo de olho nas quartas da Libertadores. Não tem que dar soquinho, faz tchau. Não é porque a gente não se encosta que não se gosta, né? E, olha, tem boas notícias para o técnico Rogério Ceni. Para essa partida, ele vai poder contar com as voltas de Rodrigo Caio, Isla, Pedro e Diego. Quem fica fora de combate é o Gabigol. O Flamengo precisa de uma vitória simples ou até mesmo de um empate sem gols para avançar. A equipe não deve ter muitos problemas nessa noite, né, Celso? Não sei. O Racing é um time que não está bem no Campeonato Argentino, vive crise e tal, mas é time argentino, a gente sabe, né? O Flamengo, ele é favoritíssimo, mas a questão é que, por exemplo, vamos imaginar que deu um empate em 2-2. Isso classifica o Racing. Lá foi o empate em 1-1. O Flamengo tem vantagem do 0-0, tem mais time, joga em casa. Mas eu acho que tem que entrar com todo cuidado, apesar de considerar o Flamengo o grande favorito. É claro que numa partida de mata-mata, Michele, não tem jogo fácil, né? Todos os jogos são difíceis, né? E hoje não vai ser diferente com o Flamengo, mas com a volta do Rodrigo Caio e do Pedro, que é um artilheiro tanto quanto o Gabigol, para mim o Flamengo mete uns 3 no Racing. Flamengo mete 3 no Racing. Então vamos olhar o campinho e essa escalação e esse esquema tático? Vamos lá. Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio ou Gustavo Henrique, Léo Pereira e Felipe Luiz. William Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Bruno Henrique, aí Pedro ou Vitinho. É um baita time. Não, aí o Vitinho, aí tem que sacar o Vitinho, né, e colocar o Pedro, porque o Pedro é referência. Mas é um baita time. Praticamente é o melhor time do Brasil? Praticamente o time do campeão brasileiro do ano passado. Para mim, o Flamengo é o melhor com exceção do Pedro, né, que não estava. Do meio para frente, especialmente, sabe? William Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, Bruno Henrique, pelo amor de Deus. É porque o Flamengo, Michele, não depende somente de um jogador, não é refém de um jogador. O Flamengo é refém do time. Mas mesmo assim, toma uma goleada do São Paulo. Sim, mas qualquer... Duas goleadas. É aquilo que eu te falei. O Flamengo tá mal fisicamente. O Rodrigo Caio volta hoje. O Pedro volta hoje de contusão. Quer dizer, os caras, na parte física, é prejudicado um pouco. Porém,
com Everton Ribeiro no meio campo ali, pode esquecer. Ô Miller, você, vamos supor, você que já ficou, não sei, no departamento médico, você ficou já há muito tempo no departamento? Sim, claro. Então aí, pra voltar e pegar o ritmo, quanto tempo? Aquilo que eu te falei, 3 jogos. 3 jogos. 3 jogos. Até porque eu te falei, o Rodrigo Caio, o Pedro, é a parte física. Ritmo de jogo é com os jogos que ele vai readquirindo. Tá, beleza. 3 jogos, 3 semanas, ou se forem 2 jogos na semana? Não, quanto mais jogar, melhor. Então, beleza. Chamando de novo o Alexandre Silvestre, lá da Academia de Futebol. Treino do Palmeiras acabou agora há pouco, né, Silvestre? Alguma novidade nesse time que enfrenta amanhã o poderoso Delfim? Antes de mais nada, o meu cabelo de vaca lambida melhorou agora, Michele. É que eu dei uma passadinha lá em Itaquera, fui lá rever a minha amiga Vaquinha, ela deu uma bela de uma lambida aqui no lado esquerdo. Agora deu uma desfigurada no penteado. Bom, vamos lá, o Palmeiras, Michele, tem muitos jogadores à disposição para o bem do professor Abel Ferreira, para o jogo de amanhã contra o Delfim. A vaga já está muito bem encaminhada, Palmeiras venceu de 3-1 no Equador, pode perder até por 2-0. É possível que o português dê um descanso para alguns jogadores, tipo o Zé Rafael, que andou jogando no sacrifício. Jogadores saindo do treinamento hoje aqui. Carro importado assim, invocado, é de jogador com certeza. Palmeiras que treinou à tarde. Então, o Zé Rafael, que andou jogando no sacrifício, pode de repente ficar no banco. Palmeiras vai ter a volta do Rafael Veiga, que está à disposição para ser escalado. Já cumpriu a quarentena pela Covid. William Bigode também retornou. Tem 2 jogadores ainda de quarentena, tá bom? É o garoto Renan, zagueiro, e o lateral direito Marcos Rocha. Eu vou arriscar um possível time do Palmeiras para amanhã contra o Delfim, com o Everton no gol. Na lateral direita, imagina o Gabriel Menino. Luan voltando ao time com Gustavo Gomes, que está suspenso no Campeonato Brasileiro, mas pode jogar na Libertadores. E o Vinha na lateral esquerda. Meio de campo, primeiro volante deve ser o Danilo. Segundo volante, acredito que jogue o Patrick de Paula, que está bem, voltou a jogar legal, fez gol. Até porque o Zé Rafael pode dar uma descansadinha para preservar esse tornozelo que está inchado. Rafael Veiga de volta ao time na armação. Aí Lucas Lima, Veron e Rony, com a opção também do William Bigode entrar nesse time no comando de ataque, tá bom, Michele? É mais ou menos por aí. 4-5, tá. Beleza, Silvestre, combinado. E aí? Bom, o Palmeiras a gente estava falando, né? Tá forte em todas as competições. O Campeonato Brasileiro é bom você ver o Palmeiras de volta à briga, né? Na Copa do Brasil, acho que o caminho é difícil, porque tem o Grêmio pela frente, né? Não, o América pela frente. O América, quer dizer, então é o caminho até um pouco... A gente não pode desrespeitar o América, que faz uma puta de uma campanha. Faz o quê? Faz uma baita de uma campanha. Olha, toca a campainha pra ele, diretor. Faz uma baita de uma campanha. Faz uma baita de uma campanha. Tem que respeitar o Lisca, tem que respeitar o América, mas convenhamos, o Palmeiras é favoritíssimo contra o América. Você sabe que a minha atitude deveria ser assim, ó, ficar com cara de paisagem. Não é paisagem, fingir que não aconteceu absolutamente nada. O telespectador que escutou Faz errado. uma baita de uma campanha. Hashtag Celso Cardoso sem filtro aqui, tá uma falando. baita de uma campanha. A Libertadores a gente falou aqui, fez aqui um... Né, Foi no GC o que ele falou anteriormente. A gente falou aqui, passa agora pelo Delfim, com tranquilidade, com o pé nas costas, e depois pega provavelmente o Libertad. Favoritíssimo também, então o caminho até as semifinais é bem tranquilo. E na Copa do Brasil, provavelmente, eu acho que pra mim dá... Palmeiras e São Paulo. Palmeiras e São Paulo ou Grêmio, né? Porque quem passar claro. de Grêmio e São Paulo... Eu não escutei nada que vocês falaram, só ficou aquela palavra na minha cabeça. Pois é. Então, a Copa do Brasil, acho que o Palmeiras tem encaminhado, o Libertadores também. E o Campeonato Brasileiro é aquela história. A gente tem não depende dele, então. Não depende dele, mas assim, de repente engrena. Vai uma sequência de 6, 3, 4 jogos vencendo. Aquele negócio, Celso. Põe pressão em quem está lá na frente. Os jogos decisivos é contra o São Paulo. Contra São Paulo, contra Flamengo, Grêmio e Santos. O Flamengo só teve o primeiro Atlético turno. Mineiro. Foi aquele jogo da Covid. O Atlético Mineiro e o Palmeiras já meteu 3-0. Tem que ganhar os confrontos para ser campeão. Ô, Miller, deixa eu perguntar uma coisa pra você e pro Celso também. O Inter eu não coloco mais a mim. O Celso reclama muito quando o treinador é mandado embora. Mas no caso do Santos, que era o Gesualdo, e no caso do Palmeiras, que era quem mesmo? O Luxemburgo, que eu até defendi aqui. Deu certo. Deu muito certo. Deu muito certo. Aí eu pergunto. Foram os novos treinadores que promoveram essa série de mudanças.
Eu acho que vocês não conseguem responder, porque é tipo o Tostines vende mais do que a fresquinha porque vende mais. Ou o elenco que acabou forçando uma situação para o treinador sair e passou a jogar melhor. Acho que foi um casamento perfeito. Eu não consigo entender como é que mudou da água pro vinho, Não, gente. foi acho que um contexto, não foi só um texto. Senão você fica com pretexto de arrumar alguma desculpa. No Palmeiras é outro Palmeiras. Exatamente. Olha, tudo não é só eu que tô falando. O Celso sabe disso. Todo mundo estava insatisfeito com o trabalho do Luxemburgo. O time estava ganhando e jogando mal. Venceu o Paulistão jogando mal. Até que tanto ganhou os pênaltis. Então acho que com a chegada do português, ele fez o quê? Você viu a última partida? Mas nem foi que o português melhorou, já com Cebolinha. Mas o português fez o quê? Agora, que também mudou a maneira de jogar. O português adiantou o Patrick de Paula no último jogo. É verdade, já fez gol já. Até fez gol, quer dizer. Então ele está descobrindo novas posições para certos jogadores e está dando certo. O Lucas Lima que... Tá rendendo. O Scarpa tá rendendo. Um ano e meio que não jogava. O Rafael Veiga, que nem ia no banco com o Luxemburgo e com outros treinadores lá atrás, hoje ele é um titular absoluto do time. Então é mérito do treinador. Porque o Cuca a mesma coisa. O Cuca a mesma coisa. Agora, o time está tão bem do Santos que mesmo com a ausência do Cuca, o time está rendendo. Não é? Entenderam o espírito da coisa. Exatamente. Quando pega esse ritmo de sequência de vitórias, é difícil o time cair. São Paulo, Santos, Palmeiras. Chamando o Garrafa, outra vez direto da nossa redação, para falar mais desse São Paulo. Quer dizer, Garrafa, aqui, tem como pôr o Garrafinha do lado aqui, para eu olhar a cara dele? Vamos lá, deixa eu ver aqui, cadê o Garrafa? Garrafa, aparece aqui. Ah, é do outro lado, aqui aparece desse lado. Tudo bem, Garrafa? Ô, Garrafa, me fala uma coisa, quer dizer que até outro dia, a zaga do time, né, Garrafa, era motivo de crítica. Agora todo mundo tá jogando bem e tá difícil pro Diniz escolher 2 para jogar. Que coisa, hein, Garrafa? Ô, Michele, o Miller conhece bem como é que é essa história, né? Quando o vento começa a bater a favor, aí você pode ficar tranquilo, tudo começa a dar certo, as críticas mudam, aquele jogador que é mais quebradinho, a latinha não é boa, fica bonito, começa a ficar bonito, porque a bola deixa o cara bonito, né? Entendeu? Então, quando começa a ganhar, tudo melhora. É o que está acontecendo no São Paulo. Né? Veja bem, a zaga, como você disse, estava muito criticada, muito criticada. Era um problema de instabilidade no time do São Paulo. Aí, de repente, os resultados começam a surgir, até o maluquete do Arboleda, que já vestiu camisa do Palmeiras, que foi pra balada sem camisa, com aqueles colar, tudo maluco e tal. Jogou bem. Ninguém questiona que o Arboleda sabe jogar bola, é que ele não é focado. Ele entrou na zaga com o Léo Pelé no último final de semana, que o Diniz tinha problemas para esse setor, e ele deu conta do recado, foi muito bem. E o Léo Pelé também não é zagueiro, ele joga improvisado por ali. E para a partida contra o Goiás, o que acontece? O Diniz tem de volta o Diego Costa, jogador cumpriu suspensão, e o Bruno Alves, que estava com aquele problema de Covid. Não que ele tenha pego a Covid, como a gente já vinha anunciando. O que acontece é o seguinte, o Bruno Alves teve um de seus familiares, uma pessoa próxima a ele, que testou positivo. O São Paulo, com um protocolo muito rigoroso, o afastou, mesmo com ele testando negativo. A pessoa se recuperou, depois de 10 dias passou o prazo, a pessoa testou negativo. O Bruno Alves também testou negativo, o São Paulo pediu mais um tempo para ele e agora ele já está treinando normalmente e fica à disposição para o jogo contra o Goiás. Então, o Diniz agora tem 4 dos seus zagueiros, os 4 em boa fase, né? O Diego Costa, o Bruno Alves, o Léo Pelé e também o Arboleda, que eu acho o melhor de todos. O Arboleda é muito bom jogador. O problema dele é a cabeça, né? Ele tem esses 4 jogadores para definir quais serão os 2 titulares, Michele. É o problema bom, é o problema que o técnico gosta de ter. Tá certo, Garrafa. Fala, Celcinho. O que você acha disso tudo? Então, a questão é... O problema é quando você fica avaliando só pelos resultados. Melhor dupla de zaga do São Paulo? Para mim, apesar de eu não gostar muito do Bruno Alves saindo jogando, para mim é Diego Costa e Bruno Alves. Para mim é melhor. Você concorda? Dupla de zaga. Não, para mim é o Arboleda e o garoto lá. O Diego Costa. Diego Costa. Acho que o Arboleda, o Garrafa foi muito feliz. O Arboleda, ele não tem cabeça fora de campo. Ele é zureta da cabeça. Mas dentro de campo ele joga muita bola. É claro que lá atrás, ele e Bruno Alves, a defesa tinha tomado acho que 10 gols em 2 jogos, coisa assim. Então o Diniz foi obrigado a mexer. Aí sim, é critério. O critério da bola não muda. Não, uma defesa que toma 10 gols? Não tem jeito, não tem jeito. Ou o Flamengo.
Sem a zaga titular, é um saco de pancada. Então, o que acontece? O Arboleda, acho que ele aprendeu a lição, ele viu que ele perdeu espaço. Você pode ver todas as convocações da seleção equatoriana, ele tá na convocação. É um bom jogador, ele tem boa recuperação, sobe muito de cabeça, ele dificilmente perde uma bola com o atacante adversário. Então, o Arboleda e o Diego, para mim, é a dupla de zaga perfeita, apesar de que todos estão jogando. Agora, só para seguir meu raciocínio, então, quando todos criticavam o Fernando Diniz, eu estava aqui defendendo. Você defendia. Porque a zaga, isso, eu lembrava, o São Paulo, os números do São Paulo era melhor do que, por exemplo, do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras, era menos vazada. Celso, então eu achava que as críticas eram exageradas. Não, Celso, eu acho que as críticas eram muito mais por causa do Fernando Diniz, mas porque... Não estou referindo a você, Tamires, mas porque as pessoas não gostam do Fernando Diniz, não gostam do Fernando Diniz, e aí fica lá tentando achar problema. Ô Celso, acho que o não estou dizendo que não tinha problema. Ô Celso, o não gostar não significa que às vezes você não pode elogiar. É claro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Olha só, eu tô dizendo... Mas o Celso elogia desde o começo. Não. E o Garrafa criticava desde o começo. Michele, a zaga do São Paulo, Arboleda e Bruno Alves, lá atrás... merecia as críticas, sim, porque eles estavam jogando mal e o time estava levando... E errava muito também saída de bola. E o time levou, acho que 2, 3 jogos, levou mais de 10 gols, quer dizer, é um absurdo. Perdia a bola ali. Não é só a culpa do meio-campo que expõe a defesa, não. O time do Diniz, você pode ver, é o mesmo time há muito tempo, há 11 jogos no Brasileirão. O meio-campo marca muito, os jogadores correm demais, porque é uma garotada boa de bola, quer dizer... Então, lá atrás merecia a crítica, assim como hoje merece elogio. Então, divide a tela com o Celso Cardoso, que o Osmar Garrafa vai entrar e vocês podem discutir virtualmente, porque a gente está com protocolos de segurança aqui, e aí você tem direito de resposta, Garrafa, porque o Celso te citou aqui nas entrelinhas. Não, eu não citei, você citou. Minutinho no máximo. Você que vestiu a carapuça por ele. Eu vesti mesmo, porque eu você disse que uma coisa é você, né? Se referiu a ele e eu tô aqui para defender. Garrafa, 1 minuto, réplica. Seja. Diga. E que dúvida, eu fui citado de que forma? Por gentileza, só para não cometer injustiça. Eu não citei, Garrafa. Te citou aqui, que muita gente ficava criticando o Fernando Diniz e criticando a zaga porque não gostavam do Fernando Diniz. Aí ela achou que isso foi uma indireta a você, entendeu? Não, mas eu sou da seguinte ideia. Quando a coisa tá indo bem, você tem que elogiar. Eu não ganho para criticar o Diniz, eu não tenho nada contra o Diniz. Gosto do Diniz, acho ele um cara 100%, um trabalhador, um cara que tem boas ideias, mas que o trabalho dele não vinha dando bons resultados e ainda não deu um bom resultado, isso é fato. Contra fato não há argumentos. O que acontece é que o São Paulo está numa crescente. E o futebol, querendo ou não, gostem ou não, o futebol é resultado, gente. Perde aí, cai na Copa do Brasil, não assume a liderança do campeonato para ver o que acontece. Futebol é resultado. E os resultados do Diniz, eu não posso esquecer o que aconteceu com o Mirassol, com outras situações. Os resultados para trás não foram bons. Agora, no Brasileiro, ele está fazendo um bom trabalho, é assim. Mas a questão é que mesmo perdendo o Mirassol, o trabalho era bom. Essa é a questão. Mesmo sendo eliminado na primeira... Mas eu acho. É uma questão de opinião. Eu sempre achei. Bebe água. Eu sempre achei o trabalho bom. Não. Continuo e acho até que tanto eu estava certo que a gente está vendo aí agora. Isso não significa que não houvesse coisas para você corrigir. Claro que estava. Pega os números a partida. O São Paulo tinha finalizado 23 vezes. Tomou 3 gols em falhas individuais. Pelo amor de Deus, não dá para pegar um jogo como o Herrera. Você fazer um recorte de um jogo para analisar um trabalho de um ano. Pelo amor de Deus, não dá. Essa é a questão. Miller e Garrafa. Eu acho o seguinte, é inadmissível perder pro Lanús, que estava de quarentena em 6 meses. Mas o que foi aquele jogo com o Lanús, por exemplo? Não. Celso, eu já te falei, o boleiro, quando eu jogava, a gente dizia assim, olha, a gente vai jogar contra fulano de tal. Porque time pequeno. A gente falava, gente, perder pra esse time aqui, a gente tem que sair aqui e andar a pé pra casa. E de cabeça baixa. Não pode perder pra esse time. E o outro time que era do Uber, que o moço era do Uber, que chegou lá, o Mirassol. Tá bom. Para, Celso. Então, olha, agora Garrafa rapidinho, olha só. O diretor tá falando aqui, Garrafa rapidíssimo. O recorte não é de um jogo. Você pega Binacional, LDU, tomou um cacete da LDU, Santos, todo desfalcado, foi lá e meteu um totó. Então não é recorte de um jogo só. São Paulo cometeu vários erros com o Diniz e agora tá legal. Essa é a questão, mas que cometeu um monte de erros e não foi só um jogo e nenhum recorte, isso não foi. Obrigada, Osmar Garrafa, obrigada pela sua participação. Bom, a gente vai acalmar os ânimos aqui. Não, assim, é que o Binacional, o São Paulo foi o único que jogou na altitude Juliaca.
Perdeu cinco gols no primeiro tempo. Podia ter Mas perdeu aqui também, Celso. Poderia ter Perdeu feito. aqui também, Mas, gente, Celso. é futebol. Às vezes as coisas... Não dá para você avaliar futebol Porcaria, só no Celso. resultado. Por isso que eu... Pô, mas o time é ruim pra caramba, Celso. Perdeu do time da Gazeta, eu só tô sendo coerente com aquilo que eu acredito. Miller, então, fala você, elogiar quando tá vencendo é fácil. Elogiar quando tá perdendo, que foi o que eu fiz, é uma outra história. Não sou o dono da verdade. Eu só tô querendo colocar que eu avalio trabalho, desempenho dentro de campo. E nem sempre desempenho e resultado coincidem. Mas já vimos times maravilhosos. Holanda de 74, o melhor futebol da Copa. Perdeu. Hungria de 1954, o melhor futebol da Copa. Brasil de 82, já sei. Fala, acontece. Miller. Ué. Não, então Mas que o Mussete tá na chuva, minha gente. Ô, Celso, até agora, hoje, presente. Então, coloca na balança. O Diniz tem 3 eliminações. Fato. 3. O que pesa mais? As 3 eliminações ou esse bom campeonato brasileiro que ele está fazendo? Pra mim, o bom campeonato brasileiro que ele está fazendo. Mas não pode jogar as 3 eliminações? É só um resultado? Ou foi só um acidente de percurso? Miller! Bom, é o seguinte, daqui uns minutinhos tem Santos em campo pela Libertadores e o Lucas Mussete tá mais molhado do que antes. Chega pra Não arrumou a sombrinha ainda, meu? Olha, a gente tem todo equipamento, Mussete. Tem guarda-chuva, galocha, a capa, viu? Desse jeito você resfria. Vem explicar pra gente essa situação do Cuca que não comanda a equipe do banco de reservas, né? Então explica por quê. Oi, Michele. A gente tá com 2 guarda-chuva. Eu fui bem amparado, mas começou a chover de tudo quanto é lado. Um pé d'água aí me molhou, mas tá tudo bem. Eu quero explicar agora sobre essa situação do Cuca, que é um pouco complexa, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível para o nosso telespectador. Cuca foi diagnosticado com Covid-19 no dia 7 de novembro e foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O Sírio usou o teste de antígeno para confirmar o novo coronavírus nele. Cuca teve algumas complicações, chegou a ficar na unidade semi-intensiva do Sírio-Libanês, depois melhorou, continuou o tratamento em Curitiba e voltou, já sem problema nenhum, depois de testes cardiológicos e pulmonares, e foi autorizado pela CBF a trabalhar contra o Sport na vitória por 4-2 no último final de semana. Porque a CBF reconhece esse teste antígeno. E como o teste foi feito há quase um mês, o processo de isolamento já foi cumprido e Cuca pode trabalhar. Só que o protocolo da Conmebol, que organiza a Libertadores, organiza Santos e LDU, é bem diferente. A Conmebol não admite o antígeno, só admite o teste PCR. O Santos, o elenco, funcionários, jogadores, fizeram o teste PCR no último sábado e Cuca foi o único que testou positivo. Pelo que o Departamento Médico do Santos explicou pra gente, ele não está necessariamente com Covid. O PCR mostra cicatrizes do coronavírus. Cuca não foi reinfectado, não está transmitindo, não tem sintoma, mas mesmo assim o teste deu positivo. Como a Conmebol só admite o PCR, o que aconteceu de sábado para trás, e todo o tratamento no Sírio-Libanês, não conta para a Conmebol. De sábado para hoje, terça-feira, foram só 3 dias de isolamento. Então Cuca não pode trabalhar contra a LDU. É Cuquinha, o auxiliar, quem vai comandar o Peixe em busca de confirmar a classificação às quartas de final depois da vitória por 2-1 lá em Quito. Michele? Bom, eu acho o seguinte, PCR positivo não pode trabalhar, não nem pode o Cuca mesmo, nem ninguém, claro né? que não, é impossível. Claro que o Cuca vai fazer falta. Teoricamente sim, mas o resultado do trabalho do Cuca está em campo, está na sequência e a saúde dele em primeiro lugar. É óbvio, não tem, não. Saúde dele também de a possibilidade mundo. de você transmitir para outras pessoas. Estava lendo hoje até a coluna do nosso querido Gustavo Cabral, que nós conhecemos, nosso doutor imunologista, trouxemos aqui no Plantão da Saúde. Mesmo com vacinado, você pode eventualmente até transmitir o vírus. Você tem que usar máscara. Ele até falou que depois que você tomar a vacina, gente, depois de tomar a vacina, não é sair abraçando todo mundo. Depois que tomar a vacina, vai ter que ficar usando máscara. Então, se o momento é esse, às vezes tem 2 doses. Tem que ter todo o cuidado do mundo. O Cuca é importante, mas o Cuquinha está lá também, sabe o que conhece bem o trabalho do pai, os treinamentos foram feitos, entendeu? Então, eu falei, pai? É irmão? O Cuquinha é irmão do Cuca? Não é filho? Ah, é irmão? Irmão. Nossa Senhora, devia ser. Porque o Cuquinha tem o nome Cuca também? Não, apelido, gente. Pô, devia, mas Cuquinha, a gente só dá apelido assim pra filho. Pois é, mas irmão. Vai lá, Mila. Grande aliás, eu fui traído pelo Cuca. Eu acho que no caso do Santos, o time não sente a falta do treinador. Já foi comprovado isso.
Então, com ou sem o Cuca, o Santos vai ganhar o jogo. Não fala assim, o Cuca fica triste, poxa. Se todo mundo sente sua falta, Cuca, vai lá, mas cuida da família em primeiro lugar. O Jonas tá na nossa redação, mas eu vou ficar de pé aqui pra falar com o Jonas. Pergunta pro Jonas, quem é o melhor treinador do Brasil? Jonas, o Miller quer saber o seguinte, quem é o melhor treinador do Brasil, tá? E traga as notícias do Corinthians que evoluiu depois da chegada do Mancini. Pelo menos é a opinião do Cássio. Então, pra você, quem é o melhor treinador do Brasil? Que eu respondendo o Miller e falo aí do Coringão também. O Garrafa tá aqui do meu lado cravando Fernando Diniz, viu, Michele? Minha opinião, vou pensar um pouquinho ainda, mas hoje coloco Rogério Ceni como um grande nome, para mim um grande treinador pelo momento que vive. Espero que tenha sucesso à frente do Flamengo. Sobre o Corinthians, sobre o Cássio, Michele, concedeu essa entrevista coletiva hoje. O Cássio foi muito criticado na fase em que o Timão não estava correspondendo coletivamente dentro de campo. Sobrou para o Cássio, né? Referência do clube, capitão, acabou pagando preço. Ele mesmo disse que estava servindo de escudo para o elenco, mas conforme as coisas foram melhorando, o time foi se organizando, principalmente depois da chegada do Wagner Mancini, as cobranças individuais nesse elenco do Corinthians também diminuíram. O Cássio hoje falou sobre isso, falou sobre essas mudanças no Corinthians desde a chegada do Wagner Mancini, essa evolução, e até projetou dias melhores e posições boas no Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o goleiro corintiano bastante otimista em relação ao futuro do Timão na competição. Olha só. Hoje a gente tem uma organização melhor, é lógico que mudou o treinador, cada treinador, isso não é, pelo amor de Deus, não é crítica a nenhum treinador, cada treinador tem sua maneira de trabalhar e nós como jogadores temos que tentar evoluir em cima disso. Lógico, se você for pegar a maneira especificamente do professor Thiago, era uma maneira um pouco mais ofensiva e automaticamente quando você é muito ofensivo você fica um pouco mais exposto e vinha mais bola, mas eu tenho que estar lá para tentar sempre ajudar o Corinthians. Hoje a gente trabalha do jeito do professor Mancini, é um pouco mais defensivo, mais posicionado, então é uma maneira diferente, mas que bom que a gente tem conseguido evoluir, tem conseguido crescer. Esse segundo turno a gente tem melhorado bem, tem conseguido resultados fora de casa, tem conseguido pontos importantes. Creio que nós precisamos evoluir em casa, ser mais regular nas partidas em casa, que aí a gente consegue se manter no grupo lá da frente, visando posições de Libertadores e, consequentemente, se afastando lá de baixo. Aí o Cássio, né, gente, bastante otimista. Quem não está tão otimista é o atacante Mauro Bocelli. Está recuperado aí de problemas nas costas, mas nem foi relacionado para enfrentar o Fortaleza amanhã no Castelão. Isso porque o Bocelli, na verdade, não faz parte dos planos da próxima gestão, né, que terá Duílio Monteiro Alves como presidente do Corinthians, jogador de 35 anos, visto como um cara caro, né, de alto salário para o Corinthians. Tem contrato até 31 de dezembro, e aí o Corinthians pisa em ovos aí, porque, por exemplo, se coloca o Bocelli para jogar e ele sofre alguma lesão grave, por exemplo, o Corinthians vai ser obrigado a estender o contrato durante o período de tratamento. Essa é uma situação que exige certo cuidado. Se o Bocelli entra no time e começa a fazer gol pra caramba também, vem uma pressão por parte da torcida pela permanência dele, que já não faz parte dos planos da próxima gestão. Então, todo cuidado agora em relação ao Mauro Bocelli, que, verdade seja dita, está perto de dar adeus ao Corinthians. Ele que tem 72 jogos disputados e 17 gols marcados. Michele. Muito bom, Jonas Campos. Bocelli vai fazer falta? Então, sabe, o Bocelli não aconteceu no Corinthians, né? Essa é a realidade. Fez muitos gols no México, fez muitos gols pelo Estudiantes. No Corinthians ele marcou também, chegou a ser um dos artilheiros do time, mas, sabe, não deu liga. O Corinthians já não tem interesse em renovar, ele também não tem mais interesse em ficar. É um casamento que, né, foi desfeito. Acontece. Celso, pra mim o Bocelli não joga nada. Pra mim um jogador muito fraco. O Corinthians estava segurando ele porque não tinha outro. Quando veio o Jô e coincidiu que ele machucou, aí realmente tá se encaminhando para uma rescisão, porque até ele mesmo está descontente. Porque o jogador, quando não joga, ele fica descontente. Ele não fica bem. Então a atmosfera da cidade de São Paulo, do ambiente que ele está vivendo, ele não está gostando. Por isso que ele mesmo quer ir embora. Sabe, e não conseguiu vingar, não conseguiu ser titular. Não, sabe? Até se esforçou, fez alguns gols, mas o time também não ajudou. Michele, é aquele negócio, né? É um jogador forte sem força. Ó. Resultado da enquete,
Qual time paulista tem mais chance de desbancar o Atlético Mineiro no Brasileirão? A maioria respondeu que é Verdão! 51% dos votos. Quase deixei o Celso surdo aqui. Acabou, pessoal. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Tchau, Celcinho. Tchau, Miller. Beijo, galera. Fábio do Zaquinha, sorvete. Boa recuperação.